É-nos ensinado desde pequeninas que, enquanto mulheres, o nosso destino é aprender simplesmente a lidar com certas coisas que nos dizem e que nos fazem, mas não é. Alô, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. É verdade, aqui estamos nós para mais um vídeo sobre feminismo. Este é sem dúvida um tema que eu quero que esteja cada vez mais presente aqui no canal. Tem sido algo com que me tenho ligado cada vez mais ao longo dos anos e eu sinto que em 2020 é sem dúvida um objetivo meu que seja um dos temas principais aqui no canal. Portanto, digam-me aí em baixo o que é que acham desta ideia, mas independentemente da vossa opinião, eu acho que vou falar na mesma, portanto, desculpem. Eu acho que já toda a gente percebeu que o feminismo tem sido um tema cada vez mais falado, abordado e discutido, não só nas redes sociais, mas também na vida real. Pelo menos eu sinto muito isso com as minhas relações. Pessoas com quem eu me dou há anos e anos, que sempre estiveram na minha vida, pessoas como as minhas melhores amigas, pessoas como a minha mãe, pessoas como o meu namorado, com quem eu já estou há quase 6 anos, e parece que só agora é que este tipo de conversas, esta partilha de experiências, é que faz sentido e tem estado cada vez mais presente nas nossas vidas. Cada vez vejo mais raparigas e mulheres auto-intitularem-se de feministas na internet e por causa disso vejo também cada vez mais comentários de pessoas a dizer que agora está na moda ser feminista. Como se isso fosse uma coisa má ou um qualquer problema a resolver. Amigos, se ser feminista é uma moda, foi das melhores modas criadas nos últimos 3000 anos. Desde quando é que o facto de um assunto ser mais falado é sinónimo de que já não é credível e importante? Eu acho super engraçado estas pessoas que querem ser tão diferentes e tão especiais, tão diferentonas, que estão constantemente do contra, até quando se fala sobre direitos humanos e igualdade de género. Incrível, não é? Porque para quem acha que o feminismo é super recente, que só apareceu agora só porque as mulheres são mais refilonas e chatas, precisa de umas aulinhas de história, porque o feminismo existe mais ou menos desde o século XIX, se não me engano. Se bem que ao longo da história e desde sempre houve mulheres suficientemente corajosas para lutarem pelos seus direitos mesmo quando as condições não eram propícias a isso e chegaram mesmo a perder a sua vida em prol disso, em manifestações ou em casos como, sei lá, a fogueira da Inquisição, percebem? Obviamente e felizmente o cenário para as mulheres em 2020 é completamente diferente do cenário de há 200 ou 300 ou 400 anos atrás. Não tem nada a ver, ainda bem, não é? Antes as mulheres lutavam por direitos básicos como poderem escolher o homem com quem queriam casar, por poderem ter direito ao voto, à educação, ao trabalho, a não serem consideradas propriedades dos seus maridos, assim como os seus filhos. E se hoje em dia as coisas estão melhores, também existe ainda muita coisa a resolver. Ainda recebemos menos que os homens ao fazer os mesmos trabalhos, ainda somos consideradas as principais responsáveis pelas lides da casa, ainda somos as principais vítimas de violência doméstica, ainda somos julgadas pelo que vestimos, pela maquilhagem que usamos, pela maquilhagem que não usamos, pelos pelos que temos no corpo. Isso para mim é inconcebível. Isto é apenas a ponta do iceberg, amigos, porque a maior parte dos homens não faz sequer ideia do que é nascer e viver enquanto mulher. A realidade deles é tão diferente e tão distante que eles não fazem a mínima ideia. Acham que exageramos, acham que já não temos pelo que reclamar e que não temos pelo que lutar, e eu até certo ponto entendo, porque é muito difícil nós colocarmos nos sapatos de outras pessoas quando a realidade é completamente diferente. Tal como para mim, mesmo eu tentando ter alguma empatia, é complicado para mim perceber o que é viver sendo, sei lá, uma mulher lésbica ou uma mulher negra ou um homem homossexual, percebem? E por isso é que é tão importante nós falarmos cada vez mais sobre estes assuntos para se normalizar, para entendermos os problemas e as dificuldades que existem na vivência e no dia-a-dia de cada uma destas pessoas. E porquê é que se fala tanto nisto agora? É simples, propagação de informação, partilha de experiências e desconstrução. E a internet teve um papel absolutamente fulcral nisto tudo e eu falo sobre isto por experiência própria, porque eu há 3 ou 4 anos atrás eu não estava minimamente informada ou alerta ou aberta para este tipo de assuntos. Eu era do tipo de pessoas que reclamava das feministas, que as achava umas exageradas, umas extremistas que odiavam homens e que eram umas malucas, e só quando eu comecei a interessar-me mais, a ver testemunhos de pessoas, de mulheres e a familiarizar-me com as dificuldades que elas todas tinham na sua vida, é que eu comecei a ser mais empática, porque é muito fácil nós recolhermos na nossa bolha e nós somos educados numa sociedade altamente machista, então somos habituadas a lidar com isso simplesmente e a não ver mal nas coisas que as pessoas nos dizem e nas coisas que as pessoas nos fazem. É-nos ensinado desde pequeninas que enquanto mulheres o nosso destino é aprender simplesmente a lidar com certas coisas que nos dizem e que nos fazem, mas não é. Tudo é passível de mudar, mas nada muda sozinho e nada muda sem esforço,
nada muda sem comunicação, sem diálogo. E é este o esforço que tem sido feito nos últimos 200 anos e que agora finalmente está a ganhar uma força enorme. Nós agora temos mais acesso à informação e por isso somos mais intolerantes a injustiças e temos menos medo de falar. A verdade é essa. O feminismo não é uma moda, o feminismo é uma necessidade e uma luta que está finalmente a ganhar a força que merece e que é necessária. As mulheres estão a unir-se cada vez mais, estão cada vez mais abertas a partilhar as suas experiências com o mundo e os homens, embora ainda muito menos do que deveriam, estão cada vez mais receptivos a mudar e a deixarem de fazer parte do problema. E isso é monumental. E o nosso papel enquanto feministas, sejamos homens ou mulheres, sim, porque também existem homens feministas, é falar sobre estes assuntos para que as pessoas entendam que feminismo não é o contrário de machismo. Feminismo não é a supremacia das mulheres em relação aos homens, não é querermos mais direitos que eles, é simplesmente querermos ter igualdade nos direitos e nos deveres. Sermos pessoas iguais como deveríamos ter sido sempre desde o início dos tempos. É lutar para que eu não tenha medo de chamar um táxi ou um Uber porque o condutor é normalmente um homem e eu não sei o que lhe passa pela cabeça. É lutar para que eu não tenha que pensar 30 vezes antes de sair de casa no que é que eu vou vestir para que a minha privacidade não seja violada por um piropo. É lutar para que a minha beleza, para que a minha estética, para que a minha imagem corporal não seja mais importante que tudo o resto, que a minha inteligência, que a minha personalidade e que os meus valores morais. É lutar para que os meninos, os rapazes e os homens não achem que chorar é proibido porque demonstrar sentimentos é coisa de mulher. E esta parte também é muito importante estar dentro da cabecinha de toda a gente. O machismo não afeta apenas as mulheres, afeta também os homens e a humanidade em geral. Por isso é que é tão importante. E eu não sei se o feminismo é uma moda ou não, mas eu gostava muito que fosse. Daquelas modas tipo calças de ganga que vieram e nunca mais foram embora, estão a ver? Eu adorava que fosse assim. Era sobre isto que eu queria falar, porque se por um lado estou muito contente pelo feminismo cada vez estar a ganhar mais voz e mais força, por outro lado também me incomodam muito os comentários de pessoas que querem estar constantemente do contra e vão buscar tudo o que possa existir de menos bom, vão buscar os piores exemplos de cada movimento para generalizar e dizer que de repente somos todas umas feministas e que não gostamos de homem e que queremos dominar o mundo, sei lá. Quando o feminismo é uma luta tão bonita e tão necessária para o nosso mundo. Portanto, eu acho muito importante normalizarmos isto e falarmos cada vez mais sobre este assunto. Falem, se vocês são mulheres, falem com os vossos irmãos, com os vossos namorados, com os vossos amigos, avós, primos, pais, amigas, mães. Falem com toda a gente sobre os problemas que sentem, sobre os medos que sentem, porque a maior parte das pessoas, e especificamente mais os homens, como de modo geral é uma realidade muito distante da deles, eles nem sequer fazem ideia do que é que nós passamos no nosso dia-a-dia e acham que nós estamos constantemente a exagerar. Mas se vocês escolherem os momentos oportunos e pararem e falarem e explicarem o que sentem quando saem para a rua sozinhas de noite ou quando um rapaz ou um homem vem ter convosco a elogiar-vos quando vocês estão na vossa... expliquem o que vos passa pela cabeça porque eles vão começar a entender e eu tenho a prova disso. Eu namoro com o Ricardo há quase 6 anos e só agora é que ele está a ter a real noção do que é ser uma rapariga no nosso mundo, embora obviamente as coisas estejam cada vez melhores. Obviamente ao longo dos anos, desde que eu namoro com ele, tenho falado sobre este tipo de coisas, mas eu sinto que nos últimos 2 anos, provavelmente, eu tenho falado mais e partilhado mais com ele os meus medos e os meus anseios, o porquê de eu não gostar de andar sozinha na rua, partilhado mais com ele, partilhado vídeos e testemunhos de outras pessoas e ele já me chegou a dizer que sabia que nós passávamos por algumas coisas, mas não tinha a noção da real gravidade do problema e é muito bom eu sentir que pelo menos ele já está mais do nosso lado, se bem que isto não é uma guerra contra ninguém, é uma guerra contra o machismo, basicamente. Portanto, só a falar é que a gente se entende. O velho ditado já o dizia. E pronto, espero que tenham gostado do vídeo. Digam-me a vossa opinião acerca deste assunto e se eu deveria ou não continuar a falar sobre estes temas aqui no canal. Bom, eu estava a editar este vídeo e reparei que me esqueci de vos dizer uma coisa. Eu vou deixar na descrição deste vídeo vários links de vídeos ou playlists ou canais de YouTube, contas de Instagram, vídeos específicos, coisas assim que eu acho pertinentes sobre este assunto, porque acho que é muito importante nós partilharmos este tipo de coisas, porque muitas das pessoas têm estes preconceitos acerca do feminismo porque pura e simplesmente não estão informados sobre o assunto. Então pronto, vou-vos deixar aqui pessoas e contas específicas que eu acho que ajudam muito nesse sentido e se vocês tiverem também coisas para partilhar comigo, deixem nos comentários porque eu acho que saber nunca ocupa lugar. Vamos então voltar para o vídeo que eu ainda tenho que me despedir. E pronto, vemos para a próxima, um grande beijinho, tchau!